Senhoras e senhores deputados, Sr. Professor Pedro Verdelho, peço desde já desculpa pelo meu atraso, mas o trânsito hoje está terrível e por esse facto estamos 15 minutos atrasados. Vamos dar início à audição à ERSE e eu, embora tenhamos estado aqui a semana passada, portanto sabe qual é que é a grelha, é exatamente a mesma, com a apresentação do requerimento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, depois haverá a intervenção inicial até 10 minutos, depois a ronda de intervenções dos grupos parlamentares e a resposta final até 15 minutos. Sendo assim, eu ia passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Luís Testa, para poder apresentar o requerimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento surge na sequência de uma prática que achamos vantajosa para o setor e para o escrutínio parlamentar, que é, no fundo, ouvir de forma regular os reguladores setoriais, nomeadamente aqueles que respondem a esta Comissão, aqueles que correspondem a esta Comissão. E, nesse sentido, elaborámos o requerimento. Eu não estive cá nas duas últimas legislaturas, mas lembro-me que era uma prática regular os reguladores virem à Assembleia da República dar conta da evolução setorial e, de alguma forma, prestarem informações pertinentes para o trabalho legislativo. Nós não interferimos nas questões da regulação do mercado diretamente, mas podemos melhorar as relações de mercado caso adotemos nesta Casa práticas legislativas que correspondam aos objetivos de política pública do país, no sentido de melhorar as relações das comunidades, das pessoas, das empresas com os mercados e que os mercados tenham, de alguma forma, capacidade de responder positivamente às aspirações do setor. Nesse sentido, este requerimento foi elaborado para o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ERSE nos dar conta da matéria de facto e de viva voz que é transportada pelos relatórios de atividades e contas de 2024 e pelo relatório anual dos mercados de eletricidade e gás do mesmo período. E, portanto, está apresentado o requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, para o Professor Pedro Verdelho, para poder fazer a sua intervenção inicial num período de até 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É sempre com muito prazer que venho aqui à Assembleia da República e esta Comissão. E, neste caso, estou aqui, de facto, para prestar contas sobre o nosso relatório de atividades e contas de 24, que é um instrumento nosso de governação, para além do plano de atividades e do o plano estratégico, aliás, e o plano de atividades e orçamento. E portanto, também partilhar convosco o relatório anual de mercados de eletricidade e de gás natural de 2024, do último ano. Eu propunha-me fazer uma apresentação que está aqui. A apresentação tem muitos slides, eu vou viajar apenas por alguns dos slides, mas os seus deputados terão acesso a todos esses slides. Também trago o relatório de atividades e contas neste documento que apresenta, nesta brochura, que apresenta números emblemáticos sobre a atividade desenvolvida pela ERSE 24, sempre na defesa do interesse público e dos consumidores. E, portanto, há aqui um QR Code onde podem aceder ao documento completo. Indo à apresentação. Ora bem, a ERSE é responsável pela regulação dos setores da eletricidade, do gás natural, dos combustíveis derivados do petróleo e dos biocombustíveis, do GPL, bem como da mobilidade elétrica, e a nossa ação desenvolve-se nestas dimensões que estão aqui neste slide, desde logo através da normalização, da aprovação de regras, regulamentação, a regulação também, a regulação económica, a aprovação de tarifas e preços, nomeadamente das infraestruturas de redes, dos monopólios naturais,
da supervisão do mercado, fiscalizando os comportamentos de todos os agentes de mercado e supervisionando-os e, claro, exercendo a sua ação sancionatória para corrigir as más práticas. Colaborar também na resolução de litígios entre consumidores e as empresas lá de oferta. Há uma grande assimetria de informação e, portanto, este papel é fundamental da regulação e também todo o aspecto, toda aquela dimensão colaborativa a que somos obrigados com o Parlamento, o Governo e as demais entidades da administração pública. O nosso relatório de atividades e contas é orientado pelo nosso plano estratégico, onde eram definidas 4 estratégias, estão aqui à direita, apresentadas, e, portanto, todo o documento identifica as várias ações realizadas em 24 que dão resposta a estas estratégias com as quais nos tínhamos comprometido. Temos indicadores de desempenho, que mostram que o grau de cumprimento nos deixa-me particularmente feliz. Temos um grau de cumprimento acima do que tínhamos projetado naquele plano de atividades estratégico e que também está aqui apresentada em baixo à esquerda. Neste slide apresento os marcos fundamentais de 2024. Desde logo assumimos a presidência do Conselho de Reguladores do MIBEL. Aprovou-se a estrutura tarifária das tarifas de uso da rede de transporte, enquadradas pelo Código Europeu de Tarifas de Transporte, que obriga a calibrar os preços de entrada e saída, de modo cumprindo regras que promovam a integração de mercados a nível europeu. A fixação das tarifas e preços do setor do gás, em maio, uma fixação excepcional de tarifas e preços de eletricidade, porque estávamos em 2024 com um regime hidrológico no início muito acentuado, preços nos mercados grossistas muito reduzidos, havia que calibrar a estrutura das tarifas entre tarifas de acesso e tarifas de energia, teve que se fazer uma revisão excepcional dessa estrutura tarifária. A aprovação dos indicadores de desempenho das redes inteligentes de energia elétrica em julho, o relatório da qualidade de serviço técnica do setor do gás em setembro e também outros relatórios da qualidade de serviço técnica, neste caso do setor elétrico, e bem como o relatório da qualidade de serviço comercial integrado entre gás e eletricidade em outubro. Organizamos uma conferência emblemática que foi para celebrar os 20 anos do MIBEL, em outubro. Foi feita em Braga. Porque, aliás, Braga está ligado a este processo de criação do MIBEL, que é claramente uma iniciativa descentralizada, e o próprio Conselho de Reguladores é uma plataforma que promove a adaptação de regras neste espaço ibérico, que envolve 2 países, de forma descentralizada. Por fim, em dezembro, a fixação das tarifas e preços do setor elétrico para 25, da mobilidade elétrica também, e a aprovação num projeto piloto. Também queria chamar a atenção de regulação primária, que tem muito a ver com a estabilização do setor elétrico, nomeadamente para evitarmos situações como ocorreu em abril deste ano e ocorreu exatamente em Espanha, não ocorreu em Portugal, mas, como é evidente, estando nós num mercado integrado, não estamos imunes a estas situações. E, por fim, 60 processos de contraordenação com coimas superiores a 853 mil euros também são identificados ali no último ponto de dezembro. Neste slide apresentam-se alguns números emblemáticos que estão neste documento, nesta brochura que partilhei com os seus deputados e, portanto, estamos a falar de mais de 160 pareceres emitidos em 24, 26 mil processos relacionados com reclamações de consumidores e o tratamento dessas reclamações, uma série de documentos comunicacionais, desde boletins, newsletters, ERSA Explicas, iniciativas de conversa, com episódios emitidos pela Rádio Antena 1, uma série de folhetos informativos, alertas de má práticas. Portanto, este tema também este aspecto comunicacional é muito relevante.
19 ações de fiscalização e tivemos a falar, em termos de regime sancionatório, da aplicação de coimas no valor de 853 mil euros e todas elas terminadas com processos de transação em que os comerciadores são incentivados a compensar os consumidores que foram afetados exatamente por essa má prática. Isto é considerado um exemplo a nível da ação sancionatória. E, por último, o plano de promoção da eficiência no consumo, no fundo, uma promoção à eficiência energética, em que temos 46 medidas aprovadas, implementadas por 29 promotores, com benefícios estimados em mais de 45 milhões de euros. Por fim, enfim, os números, chamar a atenção que há aqui uma redução de 7,5% face, em termos de execução orçamental face ao orçamento da ERSE e passava, e portanto neste último slide, enfim, este relatório de atividades e contas mereceu o parecer favorável do Fiscal Único, que supervisiona as nossas contas, do Conselho Consultivo, que supervisiona a nossa ação, onde estão representados todos os interessados nos setores regulados e, por fim, a aprovação da conta pelo Ministro do Estado e das Finanças. Indo ao relatório do mercado de energia, apresento aqui alguns slides. Neste aqui é a evolução do mercado grossista de eletricidade, do lado da oferta, onde se vê uma penetração acentuada, um crescimento da penetração de renováveis, desde 22, resultado também, naturalmente, das condições favoráveis hidrológicas, mas também da penetração de novos projetos solares. E, portanto, grande parte da produção em Portugal é garantida com produção de origem renovável. Neste slide apresentam-se alguns indicadores sobre a concentração do mercado. Vê-se, do lado da oferta, mercado grossista, vê-se uma evolução muito favorável destes indicadores, com a garantia, que é o que se vê neste slide, que o nosso mercado relevante é muito superior ao nacional, que é de pequena dimensão, é de facto o mercado ibérico, e vemos que temos uma integração muito acentuada, com preços em Portugal muito semelhantes aos de Espanha. Existe um reduzido diferencial de preços entre Portugal e Espanha, nos meses numa direção, noutros noutra, e que estamos a falar de um reduzido número de horas de congestionamento, onde há, de facto, onde se observa essa separação de preços. A nossa importação ocorre, sobretudo, em horas de fora de vazio, durante o dia, devido à forte penetração de energia solar em Espanha, onde aproveitamos a existência de preços muito deprimidos, muito baixos, em algumas horas até negativos de Espanha. Relativamente ao mercado grossista de gás natural, nesta figura mostra-se o aprovisionamento, também do lado da oferta, fundamentalmente duas geografias, Nigéria e Estados Unidos, uma redução, como tive a oportunidade de identificar na semana passada, uma redução da importação do aprovisionamento de gás desde 22 até 24, e chamar a atenção também que a maior porta de entrada é o terminal de Sines para o aprovisionamento do gás natural, contrariamente ao que se passava no passado, onde a grande porta de entrada era a interligação com Espanha. Os indicadores também são favoráveis em nível de concentração, portanto, tem havido uma redução destes indicadores, tendo-se mantido estável nos últimos anos. E relativamente a preços também, novamente, o mercado relevante, e para isso nós trabalhamos, o mercado relevante não é o nacional, que é um mercado de pequena dimensão, é o ibérico, onde os índices de concorrência são muito mais acentuados e verifica-se que os nossos preços são semelhantes aos de Espanha, uns meses acima, outros meses abaixo, mas com um diferencial muito, muito reduzido. Ao nível do mercado retalhista, também uma evolução favorável dos indicadores do mercado retalhista, quer em número de clientes, quer em consumo, e também, no caso da eletricidade, novas formas de contratação. Eu, neste slide, procuro chamar a atenção desse efeito. De facto, estamos a criar um mercado peer-to-peer, um mercado de contratação por via do autoconsumo, e vê-se um crescimento muito acentuado. Este crescimento é conseguido graças
ao quadro regulatório que foi adotado, onde as barreiras à penetração deste tipo de tecnologias foram eliminadas e, portanto, nós temos hoje cerca de 1,8, em 2024, 1,8 gigavAs de potência instalada em autoconsumo e autoconsumo coletivo, e isto representará, projetado para o próximo ano, representará 5% do consumo nacional. Também uma evolução muito positiva ao nível dos contadores inteligentes, que praticamente estão instalados em todas as situações e onde é possível prestar novos serviços aos consumidores. Eu, por razões de tempo, passava para este slide e estou a terminar. Passava para este slide. Há novas utilizações na energia, nomeadamente na mobilidade elétrica. Vemos um crescimento muito acentuado das utilizações de carregamento de veículos automóveis. Hoje, considerando o parque de veículos elétricos instalado, isto representa cerca de 1,3% do consumo de energia elétrica. Neste slide, este slide é interessante e depois os outros são muito rápidos, é apenas uma mensagem que eu queria deixar. Este slide é interessante porque uma das questões que foi identificada no relatório de Mário Draghi tem a ver com os gaps de competitividade. Nós temos sempre, quando estivemos sempre muito preocupados na redução dos gaps de competitividade entre os vários países europeus e, de facto, a questão que se coloca e o Mário Draghi chamou a atenção disso, é procurar ver quais são os gaps de competitividade entre outros países, nomeadamente com os Estados Unidos. E o que nós vemos aqui nesta figura da esquerda é o preço do gás nos Estados Unidos comparado com o preço do gás na Europa, no TTF, que é um mercado relevante, mas que é equivalente aos preços no MIB-Gás, aqui na Península Ibérica. E existe um gap estrutural que está assinalado ali naquela seta vermelha. Porquê? Porque este gap é natural, é um gap que existe entre os países que impactam, que exploram recursos, que são produtores de gás natural, versus os países que são importadores de gás natural. É um gap natural. É evidente, e depois esta figura mostra o que é o preço da eletricidade produzida à custa desses preços de gás. E como no processo de produção de eletricidade nós temos eficiências que no máximo chegam a 50%, este gap natural acaba por duplicar se nada fizermos em termos de descarbonização do setor elétrico. E o que nós vemos aqui neste slide é o efeito dessa descarbonização. Se não tivéssemos descarbonizado, os preços da eletricidade seriam os da curva de cima, em 24 e 25, que comparam com os preços da curva de baixo vermelha nos Estados Unidos, que é a produção de eletricidade a partir de gás natural utilizado no RHub ou utilizando o TTF. E temos um gap acentuado entre estes dois, um gap acentuado de competitividade, de acesso à energia elétrica entre os Estados Unidos e a Europa. E o que nós vemos com a descarbonização é que as renováveis pressionam o preço para baixo, que é a curva verde. E, portanto, nós vemos que aquele gap está a diminuir. E se olharmos aqui para a direita, para o segundo semestre de cada ano, onde nós temos uma procura deprimida e temos já sol e ainda temos água, nós vemos que o gap é quase zero. O gap expectável para o segundo semestre deste ano, face aos Estados Unidos, é zero. É muito próximo de zero. Portanto, isto mostra um pouco esta trajetória e o ponto, do ponto de vista estratégico, devemos alcançar. As figuras seguintes, e terminava, é evidente que este processo de descarbonização tem os seus efeitos também na Europa. E as perguntas e as figuras seguintes mostram o seguinte: nós hoje temos preços de eletricidade no segmento doméstico residencial 14% abaixo da área do euro. E na indústria, 35% abaixo da zona da área do euro. E no gás natural, porque estamos próximos da bacia do Atlântico, temos preços 14% abaixo para o segmento residencial, em termos de preços de gás, e 11% abaixo para o segmento industrial de gás. E relativamente aos combustíveis, gasolina e gasóleo, são os dois últimos slides, os nossos preços sem impostos são inferiores aos de Espanha, quer na gasolina, quer no gasóleo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu dei o tempo, muito tempo, mas acho que é do nosso interesse ouvir e chamamos a entidade reguladora aqui e depois não ouvimos tudo, embora
tenha ultrapassado muito o tempo. Não se aplica depois aos seus deputados para poderem usar o mesmo tempo de seguida. Dou a palavra, julgo que ao seu deputado Carlos Cação, certo? Não, à sua deputada Bárbara, para poder fazer, Bárbara Correia, para poder fazer a intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si, aos Srs. Deputados e ao nosso convidado Presidente do Conselho de Administração, o Professor Dr. Pedro Verdelho. O Grupo Parlamentar do PSD reconhece o papel fundamental que a ERSE tem desempenhado na estabilização dos mercados energéticos e na regulação técnica e independente dos setores da energia e do gás natural. O relatório de atividades e contas 2024 e o relatório anual sobre os mercados de eletricidade e gás natural são instrumentos essenciais, como aqui já foi referido, para o escrutínio público e a transparência institucional e são valorizados enquanto a expressão do compromisso da ERSE com a prestação de contas. O ano 2024 foi marcado por uma forte volatilidade nos mercados internacionais de energia, num contexto marcado pelas consequências da guerra na Ucrânia, as oscilações nos preços do gás natural e pelas condições hidrológicas adversas que afetaram a produção elétrica em várias zonas da Península Ibérica. Esta conjuntura exigiu respostas regulatórias prudentes e ajustadas à realidade de um sistema energético que enfrenta exigências crescentes tanto de previsibilidade como de sustentabilidade. Destacamos, assim, algumas destas respostas dadas pela ERSE, nomeadamente a decisão de aprovar, em maio de 2024, uma revisão excepcional das tarifas de acesso às redes elétricas, o esforço da ERSE na promoção de uma regulação aberta e participada. Em 2024 foram promovidos 15 processos de consulta sobre matérias relevantes, como a regulação das redes inteligentes ou as tarifas sociais, e ainda a continuidade da aplicação dos mecanismos de incentivo à redução das perdas na rede da distribuição elétrica. No entanto, ainda que os indicadores de continuidade de fornecimento tenham registado melhorias, subsistem ainda disparidades regionais significativas, nomeadamente nas regiões autónomas e em concessões de menor escala, marcadas por diferentes níveis de investimento e de capacidade técnica. Este é um tema particularmente sensível no atual contexto, uma vez que muitas das concessões municipais de distribuição em baixa tensão já ultrapassaram o seu prazo de vigência e, portanto, estão a aguardar um novo procedimento de atribuição. O PST considera necessário reforçar a eficácia destes instrumentos e assegurar uma maior harmonização de qualidade de serviço prestado em todo o território nacional. Embora fora do âmbito dos relatórios que aqui estamos a analisar, o Grupo Parlamentar do PST gostaria de deixar registada a sua preocupação com o mercado do gás de petróleo liquefeito, o denominado GPL, porque se trata de uma fonte energética essencial para mais de 2 milhões de famílias, especialmente em territórios com menor densidade populacional e baixa cobertura de infraestruturas, onde o acesso a outras formas de energia, como o gás natural, canalizado ou eletricidade, continua limitado. Ainda que este mercado não esteja sujeito à regulação tarifária direta por parte da ERSE, o Grupo Parlamentar do PSD entende que o regulador pode e deve ter um papel mais ativo na identificação de soluções que reforcem a transparência e promovam uma concorrência mais efetiva neste setor. Dados da ENSE indicam que em janeiro de 2025 os preços do GPL engarrafado se encontravam entre 4,5% e 7,8% acima dos valores de referência eficientes. Esta realidade penaliza de forma desproporcionada as famílias mais vulneráveis que continuam a depender do GPL engarrafado como a única fonte de energia doméstica. O custo elevado da botija tem um peso significativo nos orçamentos familiares, especialmente em zonas rurais ou de baixa densidade, agravando a vulnerabilidade energética. O PST defende assim uma articulação mais eficaz entre a ERSE, o Governo e a Autoridade da Concorrência, com vista à monitorização regular dos preços e à identificação de práticas de mercado que careçam de correção. A proteção dos consumidores mais vulneráveis deve ser uma prioridade transversal da política energética e regulatória. A transição energética só será verdadeiramente justa se for inclusiva, equilibrada e atenta às diversidades de realidades territoriais e sociais. Neste contexto, o papel da ERSE é também determinante para assegurar que os investimentos em redes acompanham as metas do Plano Nacional de Energia e Clima 2030. A regulação deve ser capaz de induzir a eletrificação dos consumos, a integração crescente de energias renováveis e a digitalização das infraestruturas, garantindo uma evolução coerente, eficiente e equitativa do sistema energético nacional. Feito este enquadramento, tenho aqui algumas questões para lhe colocar. Nomeadamente, qual é que foi o impacto efetivo da revisão tarifária de junho na estabilidade do sistema e na proteção dos consumidores?
De que forma entende a ERSE que a questão das assimetrias na qualidade de serviço entre concessões de baixa tensão deve ser tratada nos próximos concursos públicos para a atribuição dessas concessões? Se considera que os critérios regulatórios e contratuais atualmente previstos são suficientes para assegurar uma maior uniformização do desempenho energético e da qualidade do serviço em todo o território nacional? Como é que a ERSE olha para os preços atualmente praticados no mercado da GPL? E como é que poderá ser articulada uma ação institucional mais eficaz? E, por último, em que medida os investimentos em redes têm acompanhado os objetivos do PNEC 2030 e a integração de renováveis? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rita Batista, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo, obviamente, por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ERSE, agradecendo a sua presença e, se nos permite, gostávamos de colocar esta discussão nos seguintes termos. Para nós, discutir os relatórios da ERSE é discutir o país real. Para nós, discutir os relatórios da ERSE é olhar para a fatura da luz e do gás que chega às nossas casas, às casas das pessoas, e perceber se, efetivamente, a regulação está a servir os cidadãos ou se tem-se tornado apenas mais um exercício burocrático do Estado. A verdade é que, lendo todos estes documentos, fica a sensação de que a ERSE tem cumprido a forma, e bem, mas talvez esteja ligeiramente ao lado no propósito, ou seja, cumpre aquilo que é regulamento, mas talvez não esteja a cumprir o país. O relatório de atividades e contas de 2024 mostra que a entidade está financeiramente equilibrada e tecnicamente competente, e isso é salutar, mas também nos parece que o regulador continua fechado por si próprio, continua meramente na reação e raramente antecipa. A revisão excepcional das tarifas de eletricidade a meio do ano é um exemplo perfeito disso mesmo. Foi uma decisão certa, que acompanhamos, que saudamos, no entanto, parece-nos que é tardia e que revelou, acima de tudo, que o sistema de previsibilidade falhou. Quando um regulador precisa de corrigir aquilo que devia ter sido previsto, significa que o cidadão ficou, uma vez mais, em desvantagem. Para nós também parece-nos que há um ligeiro problema de comunicação e de linguagem. A ERSE fala de forma difícil, escreve muito e explica pouco. Publica relatórios extensos, no entanto, o cidadão comum continua sem perceber o essencial, porque é que paga aquilo que paga. E a fatura da luz continua a ser um labirinto, com estimativas, com taxas, com linhas de cálculo, que, no fundo, poucas pessoas entendem. Assim sendo, pergunto-lhe com frontalidade quando é que os portugueses vão conseguir ter uma fatura mais simplificada, legível, transparente, igual para todos os comercializadores. Uma fatura que o cidadão comum consiga entender sem precisar de um glossário ou de um curso de economia doméstica. Depois temos também que olhar para o tema das coimas e da fiscalização. Sabemos que houve mais processos, mais sanções, mais atividade inspectiva, isso também é salutar na perspectiva do Chega. No entanto, queremos compreender o real impacto dessas medidas. Todas as empresas que reincidem têm sido efetivamente punidas? As coimas que são cobradas têm sido cobradas a tempo e horas? O consumidor tem sentido algum reflexo prático dessas decisões? É aqui também que a regulação se mede, não é só no número de processos, mas também nos resultados que produz. Passando para o relatório dos mercados de eletricidade e gás natural, este parece-nos que traz uma fotografia aparentemente positiva. Os preços grossistas baixaram, a volatilidade diminuiu, conforme mencionou, mas na prática o consumidor não sentiu essa descida refletida na fatura. E isto levanta-nos uma questão essencial. Em que lugar é que se perdeu a dita diferença? Entre o preço do mercado e o preço final há uma cadeia complexa de taxas, encargos, margens que a maioria dos portugueses nem sequer conhece. E se o regulador não consegue garantir transparência nesse percurso, então o sistema está desequilibrado. O mesmo se aplica ao setor do gás natural. A ERSE descreve uma estabilidade, e é verdade que o sistema resistiu bem aos choques internacionais, mas a estabilidade não pode ser sinónimo de imobilismo. Antes, pelo contrário, como ficamos a saber, Portugal registou a primeira subida do consumo de gás em 5 anos, após o apagão, o que demonstra bem a relevância estratégica do gás para garantir segurança e estabilidade do sistema elétrico. Para nós, para o Grupo Parlamentar do Chega, o gás natural é parte da solução, não pode ser olhado como parte do problema.
E os gases renováveis, e aqui voltamos a frisar e a vincular em especial o biometano, já tem uma estratégia nacional aprovada que continua, infelizmente, por regulamentar, talvez esquecida em alguma gaveta. Cada mês de atraso representa menos produção nacional, menos aproveitamento dos nossos resíduos e também mais dependência externa. Na audição da semana passada sobre o Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Distribuição, ficou evidente que descarbonizar não significa eletrificar tudo. Neste sentido, parece-nos que Portugal precisa diversificar as suas fontes energéticas e que a eletrificação, sim, faz sentido, onde estrategicamente faz sentido. No entanto, é preciso pensar também noutras fontes de produção, talvez soluções mais limpas e eficientes, sendo que Portugal tem um potencial gigantesco para as mesmas que, graças a Deus, não se esgota no eólico e no fotovoltaico. Assim sendo, pergunto-lhe para quando a regulamentação do Plano de Ação para o Biometano e como é que a ERSE vai garantir que o gás natural e os gases renováveis são integrados como instrumentos de soberania energética e não descartados por dogma ideológico. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Testa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que também é um benefício intervir de uma forma mais tardia na Comissão, porque há um conjunto de questões que foram já colocadas e portanto, eu dispenso-me de as voltar a colocar, ainda que de outra forma, e por isso cumprimento de forma mais sintonizada a deputada Bárbara Correia por ter colocado um conjunto de questões que eu iria colocar, e também a deputada Rita Matias. E, portanto, vou-me centrar em questões que eu acho também essenciais e que não têm tanto enfoque nas intervenções, no cerne da questão das intervenções anteriores. Foi dito pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração que nós temos um preço muito competitivo relativamente à energia praticada, nomeadamente noutros países da Europa, e importa recordar que esse preço foi-se constituindo por vários fatores, nomeadamente um mix produtivo, boas redes de transporte e um mix de consumo que foram permitindo que a otimização do sistema resultasse também e obviamente uma localização geográfica importante. Tudo isto foi resultando numa baixa de preço acentuada. Contudo, este preço de eletricidade ao consumidor ainda pode baixar mais. E é preciso continuar a investir na otimização de todos estes mixes. No mix de produção, nas redes de transporte que têm falências, nomeadamente como suporte à produção energética de energias renováveis, nomeadamente a sul, e no mix de consumo. E, nesse sentido, há um conjunto de bloqueios que, na nossa opinião, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também valia a pena serem analisados pela entidade reguladora dos serviços energéticos. E refiro-me a bloqueios, nomeadamente à instalação de novos eletroprodutores. O regulador tem também de ter um espaço de intervenção naquilo que são os bloqueios que novos eletroprodutores têm no acesso, nomeadamente às redes, quer na injeção, quer no transporte da energia produzida. E, portanto, esta é a primeira questão e aquilo que eu questiono é como é que nós podemos legislar no sentido de o regulador poder ter uma palavra maior no sentido de análise destes bloqueios e de supressão dos mesmos. Por outro lado, gostaria de questionar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ERSE no sentido de nos trazer informação sobre concentrações de mercado, nomeadamente ao nível dos eletroprodutores. Nós temos consciência que muitos pontos de eletroprodução foram iniciados por
determinados produtores e que a partir de determinada altura esses pontos de eletroprodução foram transacionados e temos assistido a uma concentração de mercado, nomeadamente na eletroprodução. E aquilo que eu questiono o regulador é se também tem em atenção esta concentração, que, atenção, julgo estar longe de ser excessiva, mas questiono o regulador se tem tido atenção, nomeadamente, a esta concentração de mercado, seja por via da interposição de vários projetos por parte do mesmo promotor ou de participar das suas, seja por via de aquisições ou fusões de empresas detentoras de pontos de eletroprodução. Para terminar, gostava de perguntar ao Sr. Presidente do Conselho de Administração qual a relação com as entidades detentoras do licenciamento, nomeadamente a relação prévia ao licenciamento de eletroprodutoras, quer a relação com as entidades, com as demais entidades, nomeadamente a Direção-Geral e a Rede e a REN, no sentido de otimizar o sistema. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Teixeira, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Pedro Verdelho. Bom, se o Sr. Deputado do Partido Socialista teve dificuldade já em arranjar tema depois das intervenções anteriores, então imagina a situação em que estou, porque acabou de falar de um tema que considero extremamente importante, mas também vou por aí. De facto, olhando para a evolução do mercado de eletricidade, nós vemos que há bastantes boas notícias, do ponto de vista das grandes tendências, mas há também alguns alertas e alguns riscos que nós temos de acautelar, não é? Até porque é sabido no setor que tudo isto só não está a andar mais depressa porque não conseguimos licenciar projetos suficientes, tanto de eletroprodução, tanto também projetos que querem usufruir da eletricidade barata que nós produzimos. Isto não é um tema só português, é um tema europeu. Há um problema europeu no licenciamento de projetos, seja da indústria eletrointensiva, seja na indústria de produção de eletricidade. E, portanto, reforço também aqui o pedido que o Partido Socialista fez sobre, gostaríamos de ouvir o que é que a ERSE tem a dizer relativamente a isto, porque isto será provavelmente um dos maiores bloqueios que temos ao desenvolvimento da nossa economia, visto que o maior potencial que nós temos neste momento é, de facto, em todos os setores que são intensivos em eletricidade, como se vê com os preços que nós conseguimos alcançar. No entanto, todo este grande desenvolvimento de renováveis e, sobretudo, o autoconsumo, que tem sido uma evolução exponencial no país, e que lá está, também só não andou mais depressa, porque também há bloqueios administrativos, há incapacidade burocrática de acompanhar os pedidos que existem, cria uma enorme pressão sobre a rede. E tudo isto também aumenta os custos de serviço do sistema. E isso, por sua vez, cria a pressão sobre questões que ainda temos por resolver, como, por exemplo, o déficit tarifário, que foi um dos grandes temas do ano passado. E a isso acresce ainda a intenção que a ERSE expressou, por via de uma consulta pública no ano passado, de voltar a retomar os leilões da produção remunerada garantida, que também constituem um risco para os custos de serviço do sistema. Portanto, aquilo que vemos é que há uma tendência de descida do preço, de facto, que é verificável. Vemos que há muita coisa que não avança só porque não se consegue acompanhar o ritmo dos pedidos, mas, no entanto, temos o risco de estar sempre constantemente a aumentar os custos e, portanto, haverá aqui um justo equilíbrio que precisamos de acompanhar. E se calhar precisamos de adaptarmos e inovar um pouco, visto que, por exemplo, a revisão extraordinária da tarifa de acesso às redes que houve no ano passado deriva-se do facto de também termos uma tarifa que é bastante inflexível e as atualizações, se calhar, são muito pouco frequentes.
e, portanto, eu gostaria de ouvir o que é que pensa da possibilidade de termos uma tarifa de acesso às redes que se consiga atualizar com bastante frequência. Já não digo mês a mês, pode ser semana a semana, pode ser dia a dia, até pode ser horária. E porquê é que não avançamos para isso? E, portanto, aí teríamos muito mais flexibilidade e não teríamos de gerar déficits extraordinários. E com isto concluo as minhas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora a palavra ao professor Pedro Verdelho para o Presidente do Conselho de Administração da ERSE para, num período de até 15 minutos, poder dar resposta às questões colocadas. Obrigado. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente e senhores deputados. De facto, tenho um conjunto de questões que me foram colocadas e que realmente são da máxima relevância. Eu vou tentar responder a todas. Foram colocadas questões sobre a revisão excepcional das tarifas de eletricidade, porquê, quais foram os impactos e as consequências. E esta questão também relaciona-se com os leilões da PRG. De facto, nós estamos a falar, enfim, com a periodicidade com que devemos rever estas tarifas de acesso às redes. Esta componente dos acessos às redes permite recuperar os custos, é a forma de financiarmos as nossas infraestruturas. E também, nestes custos, estão também alguns custos de energia, de facto, que são custos associados a contratos por diferenças, que, no nosso caso, que resultam de decisões do passado, de policy, em que, enfim, toda uma remuneração de origem renovável era efetuada com preços garantidos, com preços firmes. O próprio desenho de mercado futuro permite a existência deste tipo de contratos, que por diferenças também. Portanto, estamos a falar de uma situação histórica, mas que não é histórica, que pode ser, e temos alguns contratos por diferenças, nomeadamente de leilões solares, que foram efetuados com preços muito eficientes e que até o resultado destes contratos por diferenças até é benéfico para o sistema. Portanto, o montante que é alocado ao sistema, que é alocado às tarifas de acesso às redes, é um valor a descontar à tarifa. Não é um sobrecusto, é um benefício. Mas, portanto, estes contratos por diferença estão relacionados com o preço garantido, que foi firmado na altura, e a monetização dessa energia no mercado. E essa monetização, porque o nosso mercado dependente de energias renováveis apresenta volatilidade, e porque no setor elétrico, contrariamente ao setor do gás, este é um dos grandes benefícios do setor do gás, a flexibilidade é muito reduzida e, portanto, a volatilidade, quando há falta de flexibilidade, nós temos volatilidade de preços. E, claro, quando temos flexibilidade, temos capacidade de armazenamento, nós conseguimos eliminar essa volatilidade e otimizar o sistema. Isso é muito claro. E, portanto, é esta falta de flexibilidade que conduz a essa volatilidade de preços no curto prazo, que depois impacta no contrato por diferenças, que é integrado nas tarifas de acesso às redes. E, perante isto, nós temos duas soluções. Uma delas é tentar reduzir essa volatilidade, como vendendo a prazo a produção com preços garantidos. É um instrumento para reduzir essa volatilidade. Portanto, sabemos que o valor que vai ser monetizado está firme e, portanto, não depende do mercado de curto prazo, depende do mercado a prazo, é um critério e nós estamos a adotar seguir essa opção. Essa opção não foi seguida exatamente em 2022 por causa das situações que, enfim, estávamos num problema de crise de preços e, portanto, não foi... o mercado a prazo foi esvaziado. Portanto, há um slide, aliás, na apresentação que mostra que, pelo mecanismo ibérico e que fazia causou uma intervenção no mercado, esvaziou, portanto, transferiu liquidez do longo prazo para o curto prazo.
e, portanto, não era a altura para fazer os leilões e organizar os leilões da produção de preços garantidos. Isso está a ser feito agora exatamente para reduzir essa volatilidade nas tarifas de acesso às redes por via destes contratos por diferenças. A outra questão que tem a ver com, que é outra forma de resolver o problema, é sermos mais céleres a atualizar a tarifa de acesso às redes. Sobre esse aspecto há diferentes estados de alma, diria eu, porque a tarifa de acesso às redes é repassada automaticamente para toda a clientela. Quando a ERSE fixa uma revisão excepcional de tarifas, impacta diretamente em todos os contratos e os comerciadores repassam imediatamente esses custos para os consumidores. E essa é uma preocupação também. Porque os consumidores, designadamente os consumidores residenciais, têm uma preferência pela estabilização de preços em base anual. E, portanto, nós temos que procurar equilibrar estas duas dimensões, e foi o que foi feito. De facto, em 24 tínhamos um problema enorme ao nível de desvio, havia que atuar, utilizamos um mecanismo de revisão excepcional, e estamos, numa perspectiva de médio e longo prazo, a aumentar a firmeza destes contratos por diferenças, fazendo os tais leilões de PRG a longo prazo, por forma a reduzir esta volatilidade e dispensar a revisão excepcional de tarifas como um último recurso. É um processo que tem que ser gradual. Estes leilões PRG também são muito importantes para dinamizar o mercado e reduzir as barreiras à entrada. Uma diferença marcante entre a regulação do setor energético e a regulação financeira tem a ver exatamente com esta redução das barreiras à entrada. A regulação do setor da energia procura eliminar todas as barreiras à entrada. Mas nós, quando estamos a falar de mercados a prazo, temos que nos sujeitar à regulação financeira. E a regulação financeira impõe obrigações, nomeadamente prestação de garantias, que são muito avultadas e criam dificuldades, inclusive quando foi a crise, por causa dessas obrigações e dessas garantias, tivemos comercializadores sem ter nenhum problema, mas pelo facto de a garantia ter sido atualizada para todo o produto que tinha sido vendido ao preço de curto prazo, tivemos problemas de sustentabilidade de alguns comercializadores, exatamente impactados pela regulação financeira. E por isso que nós olhamos para o mercado financeiro e o mercado de energia, nós vemos que no mercado de energia temos uma variedade, muito mais agentes a atuar, agentes de muita pequena dimensão, porque criamos mercados organizados, criamos hubs, facilitamos a contratação, não precisam de ter integração vertical, inclusivamente fazemos regimes como o autoconsumo, com contratação peer-to-peer, já estamos o consumidor pode comprar energia ao seu vizinho num consumo coletivo, não tem que ir à grande superfície, não tem que ir ao grande comercializador. E, portanto, e quando nós comparamos, por exemplo, com o sistema financeiro, vemos exatamente o contrário. Vemos que as empresas que atuam, o lado da oferta é um lado de muita dimensão. Nós não temos pequenos comercializadores, digamos assim, pequenos agregadores. Isto marca a diferença entre estes dois sistemas e, por isso, também a vantagem destes leilões de PRG, porque permite e habilita a oferta de contratação a prazo, dispensando ou evitando esse impacto, essa barreira à entrada que é imposta pelas garantias que têm que ser prestadas. E, portanto, há aqui duas dimensões que são conciliáveis e que nós procuramos seguir. Sobre a qualidade de serviço prestado, nós estamos num processo de tentar harmonizar a qualidade de serviço técnica. A comercial, desde logo, está harmonizada porque ela é muito virtual e não é local. E, portanto, a qualidade de serviço comercial, de alguma forma, há uma grande harmonização. Ao nível da qualidade de serviço técnica, pois depende das redes, das situações locais, da oferta e da procura local, mas nós temos instrumentos de regulação que procuram incentivar e iluminar a empresa a reduzir essas assimetrias, nomeadamente os operadores de redes. Portanto, nós temos incentivos que penalizam a empresa quando os clientes pior servidos, quando a diferença entre os clientes pior servidos e a média nacional se agudiza e aumenta.
e, pelo contrário, são premiados se estivermos numa trajetória de harmonização. Sobre o GPL, de facto, partilhamos esta preocupação. Nós desenvolvemos toda uma metodologia que permite avaliar, ter uma apreciação qualitativa sobre os preços que são praticados no GPL e também nos outros combustíveis. Nos combustíveis verificamos que essa apreciação qualitativa é positiva e temos boletins semanais que mostram isso. Portanto, os preços efetivamente pagos pelos consumidores são genericamente abaixo do que nós consideramos um preço eficiente em mercado. Portanto, há toda uma metodologia que procura simular qual é o preço eficiente, recuperando todos os custos da cadeia de valor. E relativamente ao GPL, temos algumas dificuldades, sendo que o GPL nós temos propano e temos butano. No propano, o propano é muito utilizado pela indústria, aí as coisas são relativamente favoráveis também, mas relativamente ao butano temos ainda algumas diferenças que nos levam a estar atentos a essa situação. É uma rede também há que reconhecer que é uma rede muito capilar, muito comprida. Não é propriamente uma rede, mas é uma rede virtual, porque o GPL butano chega a todos os locais. Portanto, é uma rede muito comprida, que tem custos. E nós estamos a aprimorar também instrumentos para facilitar a escolha por parte dos consumidores. Muito em breve vamos ter um dashboard que vai permitir, há uma série de garrafas, a questão dos redutores pode representar uma barreira à mudança, mas há uma série de redutores de várias companhias que são perfeitamente compatíveis, nós vamos identificar isso. Portanto, será possível aos consumidores poder mudar de companhia, nomeadamente por aquelas em que os redutores são compatíveis, e estamos a apresentar um conjunto de informação também nesse dashboard e nos boletins, estamos a aprimorar isso, um conjunto de informação que vai orientar de forma mais adequada os consumidores a, de facto, exercerem o seu direito de escolha de fornecedor, das garrafas mais baratas. Aquelas que são compatíveis, portanto, estamos a tentar fazer trabalho nessa área. Chama a atenção que qualquer intervenção de preços no mercado tem sempre efeitos nefastos também. E, portanto, nós procuramos calibrar estas duas dimensões, de procurar incentivar os consumidores a fazer o seu exercício de escolha, num setor que é mais difícil, é muito mais quando estamos ligados a uma rede fisicamente, como é o caso do gás e da eletricidade, é muito mais fácil para os consumidores escolher fornecedor, porque não têm que mudar de infraestrutura, a infraestrutura é a mesma. No caso do GPL é mais complexo, porque têm que mudar de infraestrutura, têm que mudar de garrafa. E, portanto, isto cria uma dificuldade adicional a este funcionamento efetivo do mercado. Estamos a tentar fazer coisas para facilitar isso. Sobre a questão da revisão excepcional também, não estamos a falar de má previsão, nós estamos a falar, estas previsões dependem muito das condições ambientais. É impossível prever o ambiente. E, portanto, nós estamos a falar, e é por isso que a regulação, neste contexto que vivenciamos, que é um contexto de muita volatilidade, muita inovação tecnológica, a regulação tem que ser mais dinâmica, contrariamente ao que fazíamos no passado, utilizando até outros instrumentos de regulação, como os projetos piloto, revisões excepcionais, e, portanto, estamos a inovação, como, por exemplo, os leilões de PRG, claramente. Portanto, estamos a testar, digamos assim, e a exercer a optar também por essas soluções. As coimas, temos um conjunto de processos de transação, é importante chamar a atenção disso. Portanto, os resultados, alguns destes processos são coisas, como, por exemplo, nós tínhamos contratos, estou-me a lembrar, no tempo da crise energética, e, portanto, o resultado deste exercício sancionatório é concluído agora. Temos situações em que alguns comerciadores foram rever contratos de preço firme. E, portanto, a ação da AERS teve que atuar nessas circunstâncias.
e, portanto, são para evitar que isto volte a acontecer e procurando que os consumidores afetados sejam, de facto, compensados através dos processos de transação. Não estamos a falar só de aplicar a coima. Estamos a falar de obrigar os comercializadores a compensar os prejuízos que causaram aos seus consumidores. E, portanto, este caminho pedagógico tem sido feito. Eu queria só, e já estou a terminar, penso que não respondi a todas as questões, mas queria só chamar a atenção de uma última, que acho que é muito relevante. Nós falamos hoje num sistema energético dependente de renováveis, nós precisamos de flexibilidade. Muita flexibilidade, muito armazenamento, flexibilidade física com infraestruturas de armazenamento, mas flexibilidade virtual também, com condicionamento da procura. Porque muito do armazenamento e muita da flexibilidade está nas nossas instalações, está na inércia dos nossos processos térmicos, o aquecimento de um edifício. Mas não podemos ignorar que o setor do gás é que é o grande provedor de flexibilidade. E esse é o último que está lá para garantir toda a flexibilidade que o nosso sistema energético precisa. E vai precisar desse setor durante muitos anos. Não podemos ignorar isso. E é importante chamar a atenção e salientar que, por alguma razão, e tendo por base esta preocupação, nós adaptamos o quadro relatório do gás e da eletricidade de forma harmonizada. Nós hoje temos um modelo que garante concorrência entre mercados de eletricidade, mercados regionais de eletricidade, chamamos o hub-to-hub competition, competição entre os mercados regionais de eletricidade, competição entre mercados regionais de gás, mas mais do que isso, competição entre gás e eletricidade. E as regras, os produtos, todos os códigos de mercado e todos os códigos de redes foram desenhados de modo a que todos os produtos de transporte e de acesso à commodity sejam iguais para garantir essa flexibilidade que o sistema descarbonizado precisa. Portanto, uma palavra de grande importância para este setor do gás natural. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pedro Verdalho. Em nome da Comissão, agradeço os seus esclarecimentos e dou por terminada a audição e, em 5 minutos, retomamos a nossa reunião da Comissão. Muito obrigado.